Nosso vilão tá sinistro, definimos ele direitinho e bolamos todo o seu plano maligno. Também estamos com a cena inicial do jogo toda detalhada. Vai ser legal ver a cara dos jogadores quando eles se juntarem para essa aventura. Mas o que fazer a partir daí? Qual a próxima cena a ser criada? Quanto mais eu preciso fazer para ter a minha aventura pronta? Olá pessoal, o Tio Grun tá na área, trazendo para você acompanhar aqui no canal mais de 30 anos de experiência jogando RPG. E no vídeo de hoje, nós vamos acompanhar a continuação do assunto de criação de aventuras. Esse é o segundo vídeo com o tema, e no primeiro, nós definimos o vilão e a nossa cena inicial. Agora é hora de mostrar para vocês como continuar no trabalho, no que para mim é uma das partes mais legais de ser um mestre de RPG. É hora da gente desenvolver as possíveis cenas da aventura. Lembra que eu falei para você fazer uma espécie de linha do tempo com as ações do vilão lá no início do vídeo? É agora que a gente vai usar isso. Esse vai ser o nosso planejamento inicial para pensar nas cenas que podem acontecer dentro do jogo. Como a linha do tempo é o plano do vilão que não conta com a ação dos jogadores, muitas vezes algumas cenas precisarão ser adaptadas ou improvisadas, de acordo com o jogo e com a maneira que os jogadores vão interferir ali nos planos dos inimigos. Todas as situações que são importantes para o vilão concluir seu objetivo podem ser preparadas, já que existe uma grande chance dos aventureiros explorarem essas vertentes. E normalmente é possível imaginar um caminho padrão que os jogadores vão percorrer. Qualquer coisa que saia disso vai precisar ser improvisada pelo mestre, ele tá aí para isso. É impossível descrever e detalhar todas as cenas que possivelmente poderiam acontecer dentro de uma aventura. E ó, lembrando aqui que nosso objetivo não é forçar os jogadores a trilhar qualquer história que o mestre tenha criado. Os jogadores sempre são da liberdade para fazer o que desejarem dentro do jogo, mas uma boa aventura considera a entrega de um bom fundamento para possibilitar e facilitar a improvisação do mestre. Então você seguindo esses passos que eu tô falando aqui, mesmo que os jogadores desviem do caminho, o mestre vai ter uma facilidade para poder improvisar. E para mim essa é a parte mais legal da criação das aventuras. A gente vai seguir aqui um padrão para facilitar as coisas, focar nos objetivos do vilão como plano de fundo, mas esse aqui é o momento para você colocar a sua criatividade para fora. Sabe aquele combate na ponte que você tá pensando em fazer? Aquela cena de investigação mais tensa dentro da biblioteca? Talvez um enigma que você quer que os jogadores experimentem e decifrem? É nesse momento aqui que você vai explorar tudo de divertido que você pensa pro jogo. É nesse ponto que você vai criar a maior parte das coisas legais que serão apresentadas ali para os jogadores. E para te ajudar nesse processo, eu vou apresentar mais na frente do vídeo vários exemplos do que você pode construir. Mas também vou relatar aqui para facilitar as cenas que normalmente aparecem na aventura que você vai precisar criar. A gente já fez a cena inicial e a próxima cena que você vai criar é justamente a que você amarrou lá no início da aventura, o lugar para onde os jogadores foram indicados. Na aventura do Orc é a floresta ao norte. Na aventura do Barão, o beco onde o jovem foi atacado. Começa a pensar em que tipo de pistas os jogadores vão encontrar, como que essas pistas se conectam às próximas cenas. E aí esses serão justamente os próximos pontos que você vai desenvolver. Você pode ainda criar as cenas que eu chamo de frias. São cenas que podem ser utilizadas em qualquer momento para agitar o jogo, para dar alguma informação essencial, ou então colocar o grupo de volta ao trilho, de volta à ação. O exemplo mais clássico disso é um encontro aleatório que também pode ser preparado. Só que também pode ser um encontro com NPC, uma reviravolta em algum ponto da trama. Tudo isso funciona como cena fria, genérica. Outras cenas que sempre funcionam, que é legal você preparar, é lá pro final do jogo, um momento antes do confronto com o vilão, quando os jogadores estão perto de concluir seu objetivo. Além do óbvio confronto justamente com o vilão, o grande clímax. Essas duas também são ótimas cenas para você escrever, detalhar, desenvolver. Você vai criar essas cenas uma a uma, pensando aí na sua aventura como um todo. Imagina que você pode dividir cada uma dessas cenas em 3 situações. São cenas de interação social, cenas de exploração ou cenas de combate. Essa divisão vai te ajudar a escolher os elementos que vão estar nas cenas. Algumas vezes as categorias vão acabar se misturando. Por exemplo, uma cena que começa com uma interação social pode se transformar num combate. E isso não é problema, é até maneiro. Só você ter em mente que isso pode acontecer. E vambora, vou ajudar você a montar cada uma dessas cenas para as suas aventuras. A gente vai levar em conta 6 principais elementos. Eles estão aí separados para facilitar o entendimento, mas na
na verdade eles também se entrelaçam. Por exemplo, a localização e as informações que uma cena traz estão completamente interligadas. Lembrando para vocês que nem todas as cenas vão ter esses 6 elementos. Cada uma é uma situação diferente, você só vai utilizar o que fizer sentido. Vamos começar falando da localização. Pensa onde que a cena vai acontecer. Anota aí a descrição física inicial, o que os jogadores vão perceber com os seus sentidos. Tenta sair um pouquinho só da visão. Você pode explorar olfato, audição, toque, até a emoção dos jogadores. Você vai ter que inventar tudo. Pense em alguns elementos mais interessantes que vão chamar a atenção dos jogadores. Um cheiro marcante, uma característica visualmente espetacular, coisas assim para deixar o jogo mais fantástico. Nem toda localização precisa ser fantástica, mas eu sempre acho legal ter alguns elementos ali que vão sair do comum. Eu fiz um vídeo inteiro sobre deixar as localizações mais interessantes. Vou deixar o link para você aqui embaixo, que também vai te ajudar na preparação. Se a cena que você está criando for de exploração, você vai criar, anotar o que os jogadores têm que fazer para descobrir as pistas disponíveis na cena. Ou então que tipo de armadilhas tem ali no lugar. Talvez o que você está imaginando de importante sejam os jogadores recolherem recursos ou economizar esses recursos para o resto do jogo. Enfim, nessa cena de exploração, você está tentando desafiar os jogadores nesse estilo. Já se for uma cena de interação social, você pode imaginar ali um ambiente envolvente, sempre pensando nas consequências que os jogadores vão ter de acordo com as ações deles. Você também vai precisar definir quais são os NPCs que vão estar inteiramente ligados nessa cena. A gente vai falar um pouquinho de NPC mais na frente. Normalmente a interação social vai estar focada neles. Quando você for fazer uma cena de combate, imagine como o terreno pode influenciar nas táticas de batalha. Coloque coisas ali legais e que sejam dinâmicas, para os jogadores poderem explorar, utilizar. Você também pode precisar de um mapa de batalha e os inimigos que os jogadores vão lutar. Também vamos falar sobre eles daqui a pouquinho. Mas vamos partir para o nosso segundo ponto: informações. E talvez esse seja o elemento mais importante da sua cena, porque é através dele que o mestre vai fazer a aventura andar. As informações que os jogadores encontram são a ponte de ligação entre as cenas. Não importa se você está fazendo uma aventura linear ou uma aventura sandbox. Na hora de criar a cena, pense em que informações são importantes que os jogadores encontrem. Pode ser o nome de um adversário, pode ser a localização de um covil, talvez uma dica de como desvendar um enigma que vai aparecer lá na frente. Depois disso, você tem que imaginar como que essa informação vai ser passada para os jogadores. Talvez por investigação eles vão ter que encontrar ela, por exemplo, um mapa que está escondido, ou vai ser na base do interrogatório, uma negociação. Depende muito de cada cena, mas esse é um passo que não precisa ser fixo. Por exemplo, o nome de um adversário pode ser conseguido em os documentos que estão em cima de uma escrivaninha, os jogadores vão achar, ou então os jogadores vão interrogar um atendente e descobrir o nome do cara. Você pode deixar isso livre, porque o mestre, dependendo da ação dos jogadores, vai ter que dar aquela improvisada. Você também pode colocar na criação da sua aventura uma informação que está relacionada à história dos jogadores. Explorar um pouquinho esse aspecto. Ou então fazer um foreshadowing de coisas que vão aparecer mais à frente da aventura. Lembra que nos vídeos anteriores a gente falou desse foreshadowing? É nesse momento aqui, com essas informações, que o mestre pode utilizar. E dando alguns exemplos, em cenas de exploração, você pode inserir as informações dentro do próprio cenário. Por exemplo, uma parede pintada contando a história, sabe? Ou então os jogadores precisam investigar o lugar para descobrir um compartimento secreto que guarda um veneno responsável por um assassinato. É uma prova ali que está escondida. Já em cenas de interação social, normalmente as informações são passadas por um NPC que está ali interagindo com os jogadores. Esse NPC pode ser amigável ou não. Ele pode ser persuadido ou vai ter que ser interrogado. Tudo isso você vai escrever na cena que você está criando. E no combate, como é que você passa informação para os jogadores numa cena de combate? Talvez quando os inimigos são derrotados, através de um interrogatório, ou então alguma pista que ficou com eles, talvez os jogadores no meio do combate consigam entender como a habilidade do grande vilão funciona. É uma maneira diferente de pensar em passar informação para os jogadores num combate. E com esse último exemplo, a gente zera essa parte e vamos passar para os NPCs agora. É nesse ponto que você vai criar e detalhar cada NPC importante para sua aventura. A gente está atrelando esses elementos às cenas, mas os NPCs são um pouquinho diferentes, porque eles meio que podem ser móveis e serem encontrados em várias cenas durante a aventura. Um NPC pode aparecer inicialmente numa cena de combate, onde ele precisa ser salvo, e depois você vai encontrar com ele numa cena na taverna, e assim por diante. Por isso,
Dependendo do seu NPC e do papel dele na história, é legal você ter um pouco mais ou menos de carinho. Você pode escrever quem ele é, qual o seu nome ou apelido, qual a sua aparência física, que característica marcante ele possui, seja física ou da sua personalidade. Se for um NPC muito importante para o jogo, talvez seja interessante desenvolver as motivações e objetivos desse NPC. O que ele deseja? Isso vai ajudar o mestre na hora de fazer a representação do personagem, principalmente se ele tiver que improvisar alguma situação que surja dentro do jogo. Se você estiver fazendo uma cena de exploração, talvez o grupo precise encontrar a chave de uma cela para poder liberar esse NPC preso ali. Depois que ele for solto, ele pode informar sobre uma passagem secreta, subterrânea. Em cenas de combate, os NPCs podem funcionar como aliados ou antagonistas. Talvez os jogadores precisem vencer os inimigos antes que eles sacrifiquem os NPCs que estão presos. Ou o NPC vai trair os jogadores e ajudar o vilão, ajudar o inimigo. Mas nesses exemplos, eu deixei as cenas de interação social por último, porque são nelas que os NPCs realmente brilham. Essas cenas podem ser amigáveis ou não. NPCs são ótimas ferramentas para os mestres entregarem informações sobre o jogo. Pistas ou histórias que vão fazer a aventura andar. Só que nem sempre isso vai ser fácil. Os jogadores podem precisar interrogar, subornar, persuadir, às vezes só assim, para um NPC entregar informações valiosas. Em outras situações, os NPCs vão pedir favores antes de concordar em ajudar o grupo. E você pode utilizar os objetivos e as modificações que você criou para o NPC para ajudar na hora de interpretar e transformar essa interação com os jogadores em algo mais real. Show de bola! Avançamos bem nas nossas cenas. Vamos falar um pouquinho agora sobre mapas. E são basicamente dois tipos de mapas que você precisa criar para uma aventura. Os mapas que vão ser acessórios para os jogadores, com informações para a aventura, ou então mapas de batalha, se você joga com tokens ou miniaturas. Os mapas que servem de acessório vão ser informações que serão encontradas pelos personagens ali no meio das cenas. Podem ser descobertos como pistas ou entregues por NPCs. Por exemplo, um mapa de esgoto da cidade, ou um mapa indicando o acampamento secreto dos inimigos. É claro que nem toda cena vai precisar de um mapa, mas na minha experiência é que sempre que você puder colocar um mapa ou algo assim no jogo, faça isso. Um mapa é um elemento clássico do RPG e os jogadores adoram encontrar esse tipo de coisa. Você pode criar os mapas de diversas maneiras. Pode desenhá-los manualmente ou em programas de computador. Pode pegar imagens pela internet. Tem infinitas opções aí no Google. Fica uma dica aqui, uma coisa que eu faço na hora de estar preparando uma cena de batalha. Primeiro eu busco na internet um mapa que eu considero interessante, que faz sentido para a aventura, e só depois eu crio a cena em si, com base no mapa que já está lá pronto. Isso ajuda muito a economizar tempo. Enquanto está preparando seu mapa, sempre pense na estratégia em relação às características que ele possui. Pontes, armadilhas, terrenos elevados, itens mágicos, desmoronamentos. Isso tudo vai ajudar você a criar batalhas mais épicas, deixar a aventura muito mais legal. E mesmo que você não desenvolva um mapa mais elaborado, evite colocar localizações sem nada. Por exemplo, uma caverna completamente vazia ou uma sala que só tem o inimigo, mais nada em volta. Isso aí é muito sem graça, fuja sempre disso. Você pode colocar mesa, cadeira, baú, armário, chafariz, cortina, elevações, colunas, estalactites, rochas, qualquer coisa assim, bicho, pelo menos para dar um ar de cena de batalha mais maneiro. Só falta falar dos inimigos, das recompensas e da conclusão. A gente estava falando de batalha, então vamos focar nesses inimigos. E a ideia de cara é que o próprio inimigo ajude a reforçar o tema da cena. Se é um confronto intermediário ali no meio da floresta, utilize criaturas que representem isso. Se é o confronto final contra o vilão, normalmente ele vai estar presente e possivelmente com vários capangas ali que vão ajudar ele na batalha. Os inimigos podem ser de vários tipos, formas, poderes e tamanhos. E o ideal é que você faça uma mistura mesmo de tudo isso, possibilitando estratégias importantes para a sua batalha. Você também pode combinar criaturas que façam sentido estar juntas, mas deixa a sua imaginação surpreender os jogadores. Orques com lobos de guerra são uma coisa clássica, mas e se essa tribo tivesse umas aranhas gigantes que servissem como montaria? Uma cena com 7 orques usando machados é meio sem graça. Que tal dividir assim? 2 orques com machados na linha de frente montando as aranhas gigantes, atrás deles 3 orques com arco
arco e em cima de um altar num terreno elevado, um orc xamã, mandando magia na cabeça dos jogadores. Me parece muito mais interessante e também perigoso. Lembre-se de não exagerar nos monstros e equilibrar a cena de batalha, se é que ela precisa ser equilibrada. Diz aí uma coisa, os hobbits contra os Nazguls lá no topo do vento, no Senhor dos Anéis, aquilo era uma cena equilibrada? Só que isso aí é assunto para outro vídeo, como equilibrar combate. Você gostaria de um vídeo assim? Diz aí nos comentários, porque agora a gente vai passar para a parte de recompensas. Meio que só ficou faltando falar disso nas cenas. E a principal dica que eu posso dar para você aqui é para não fazer uma aventura que os jogadores só vão encontrar recompensas lá no final, depois que eles derrotarem o vilão. O ideal é espalhar as recompensas pelas cenas que os jogadores vão percorrer. Isso vai incentivar eles a estar sempre explorando, investigando, procurando alguma coisa útil, o que obviamente ajuda o mestre a entregar outras informações de jogo. E você pode até pensar nessas informações e pistas como uma forma de recompensa. Mas isso aqui é RPG. Normalmente uma recompensa, o que o jogador está esperando, significa uma vantagem a mais para o personagem, uma coisa legal que ele possa ter, usar, ganhar. E se você puder ainda relacionar essas recompensas com o tema da aventura, a coisa fica ainda melhor para eles. Ouro, itens raros, objetos mágicos, favores de NPCs importantes, um poder especial, uma evolução no desenvolvimento do personagem. Tudo isso fica legal como recompensa e eu incentivo você a colocar esses tipos bem variados, deixar a aventura bem mais interessante. E ó, depois de desenvolver todas essas cenas, estamos bem próximo de terminar a criação da nossa aventura. Faltou só fazer uma conclusão para o jogo ou então ligar esse final, essa aventura, com uma outra que vai vir pela frente, caso você esteja numa campanha. Se você está numa aventura individual e os jogadores não vão continuar, eu sugiro você fazer uma cena de conclusão básica, dar aquela arredondada e termina. Não faz sentido demorar muito dentro do jogo, depois que os jogadores concluíram o objetivo, a empolgação deles vai caindo, é melhor fechar logo. Só que, se essa aventura faz parte ou vai continuar numa campanha maior, tem algumas coisas que você pode fazer para ajudar esse movimento, essa transição. Você pode preparar uma cena final, depois dos jogadores concluírem o objetivo, e aí, além de premiar os jogadores, você pode colocar informações na cena que vão ligar com o próximo jogo. Os aventureiros podem descobrir várias cartas que indicam que o vilão que acabaram de derrotar, na verdade, ele é um fantoche, ele tá ali só trabalhando para alguém mais poderoso, ou então um refém resgatado pode dar o alerta de que uma grande ameaça foi despertada pelo vilão antes que ele fosse derrotado, ou então o NPC que contratou os aventureiros tem uma nova pista que precisa ser investigada. E eu sugiro, inclusive, que você não deixe tudo isso para a cena final. Você pode fazer aquele foreshadow da continuação da aventura nas cenas intermediárias do jogo, colocando informações que o grupo vai encontrar que já indiquem futuras ações, futuras aventuras. E aí deixa esse movimento todo muito mais natural, fica mais legal. E ó, o 6º vídeo da nossa série Narrando como Mestre vai abordar um assunto que a gente já falou antes, mas não se aprofundou tanto. O que você acha aí da gente falar um pouquinho sobre técnicas de descrição das cenas? Assim que esse vídeo estiver pronto, você vai clicar aqui do lado para poder assistir. Esse vídeo de criação de aventuras foi um pouco mais longo, eu espero que você tenha chegado até o final e que você tenha aproveitado ele. Você pode voltar aqui quantas vezes quiser para pegar aquelas dicas que acabaram ficando soltas, aquele passo a passo para relembrar toda vez que você for criar uma aventura. Eu vou deixar também aqui no link um template, uma descrição, é uma página só, um PDFzão com um resumo de tudo isso que eu falei, que aí você pode baixar, guardar na sua máquina e vai te favorecer também na hora que você estiver montando, criando a sua aventura. Eu vou me despedindo desse vídeo aqui, mas eu conto com a sua presença clicando aqui em cima. A gente já vai se encontrar no próximo. Descrição de cenas, é muito legal, muito importante como descrever uma cena. Clica aí e vambora pro próximo vídeo. Valeu, galera! Abraço!